Fala galera, sejam bem-vindos à revisão para a primeira prova de metabolismo da graduação em nutrição. Então, da mesma forma que eu fiz com a avaliação, vou produzir esse vídeo aqui para você conseguir fazer uma boa revisão e estudar para a prova. Lembrando que aqui eu falo sobre os conceitos principais. Aqui a gente não vai conversar sobre toda a disciplina, mas sim daquilo que está mais direcionado para o seu estudo na primeira prova. Então, a primeira observação que eu quero fazer é a seguinte: tem gráfico na prova, tem figuras, e ao longo da apresentação vocês vão ver um selinho que indica, ó, essa imagem está na prova. Então está aqui o nosso selinho, está na prova. Bom, além disso, vou falar primeiro por alto sobre como está a prova e depois eu vou revisar as principais imagens, as principais figuras. Então, vai ter análise de gráfico com variação de glicemia em função do tempo. Vai ter questão sobre exercício físico. O exercício físico é algo que, por conta das várias perguntas que vocês mesmos fizeram ao longo da aula e também por conta da característica da disciplina, exercício físico vai cair exercício físico aeróbico, anaeróbico. Vamos entender o que é essa dor provocada pelo ácido lático, a dor no momento da atividade física. Dor tardia a gente vai abordar pouco, mas só para lembrar, dor tardia é aquela dor em que o músculo está se adaptando ao processo inflamatório do músculo. Vamos falar bastante sobre mitocôndria, sobre ciclo de Krebs, cadeia respiratória, beta-oxidação, glicólise, proteólise, lipólise, lipogênese, gliconeogênese, todos esses nomes que vocês conceituaram, inclusive no estudo dirigido. Bom, a gente vai falar sobre condições especiais também, como, por exemplo, o jejum. O que está acontecendo no jejum com estresse, sem estresse? A gente vai conversar sobre catabolismo e anabolismo, que é a base da disciplina, né? Então, isso cai com certeza. A gente vai analisar aquele gráfico de síntese e degradação proteica que uma galera aí, eu tenho certeza que curtiu bastante. Além disso, a gente vai falar sobre os hormônios, vamos falar sobre insulina, glucagon, o que está acontecendo com o aumento de cada um deles. Vamos falar sobre diabetes, porque não dá para falar sobre insulina, glicose, glicemia, glicogênese e tudo mais, sem deixar de falar um pouco sobre paciente diabético, sobre captação de glicose, sobre GLUT4, né? Tem outros glúteos, mas a gente não vou abordar em prova, não. A gente vai analisar também a situação pós-prandial, que é o nome bonitinho para após o consumo alimentar. Vamos falar sobre algumas modalidades desportivas, o que é uma atividade de força, o que é uma atividade aeróbica, ou seja, uma atividade de resistência, como é que renova a ATP em cada uma dessas situações. Vamos falar sobre também o músculo e o fígado como órgãos, tecidos, né, que são responsáveis pelo metabolismo de um modo geral, mas que impactam no controle de glicemia, no controle dos pools, das piscinas de cada um dos seus macronutrientes. Então, piscina, que história é essa de piscina? Essa imagem aqui fala sobre as piscinas, fala sobre os pools de ácidos graxos, glicose e aminoácidos. Então, notem que eu já entrei na revisão, já vou partir para a análise da primeira figura. Bom, então, essa é uma imagem que a gente trabalhou bastante na disciplina. Ela resume bem o que está acontecendo no nosso metabolismo e ela não está na prova, gente. Essa imagem não está na prova. Então, eu sugiro que essa imagem faça parte da sua revisão. Lembra da revisão? Daquele materialzinho, daquela folha das vias metabólicas. Então, bizu, essa imagem é importante colocar lá. Não precisa ser ela impressa diretamente, mas todas as setinhas, esses esquemas todos que ela apresenta. E falando nisso, deixa eu começar a aprofundar sobre o que ela está dizendo. Então, ela fala sobre o pós-consumo, né? Então, na dieta estão vindo gorduras, carboidratos e proteínas. Nas aulas eu comecei com carboidratos e depois falei sobre proteínas e lipídios. Então, vamos seguir essa lógica aí. Vou dar um pouco de zoom aqui. Então, carboidratos chegam pela dieta, a gente absorve principalmente glicose, existem outros carboidratos, mas principalmente a glicose.
Depois que essa glicose chega, ela tem duas possibilidades. Uma, fazer parte do pool de glicose, ou seja, da glicemia, inclusive destacada aqui a faixa normal de glicemia, ou numa condição de excesso, numa condição de rápida chegada dessa glicose, com insulina alta, o caminho da lipogênese, tão temido caminho da lipogênese, que é a formação de triglicerídeos para que essa gordura seja armazenada. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre esse caminho. Vamos seguir aqui para a glicose que está chegando na corrente sanguínea. Ela pode, como a gente viu, ir para a lipogênese, mas um caminho preferencial dessa glicose é abastecer o metabolismo encefálico e o metabolismo dos tecidos de um modo em geral. Se está chegando uma boa quantidade, essa glicose também pode ir para a glicogênese. Então, glicogênese, não é gliconeogênese. Gliconeogênese, formação de glicose. Aqui, pego o aminoácido e formo glicose. Glicogênese é pegar essa glicose e acumular na forma de glicogênio. Quando for necessário, eu vou quebrar esse glicogênio num processo que é glicogenólise, para a liberação de novas moléculas de glicose. Então, primeiro caminho, ir para os tecidos. Segundo caminho, ir para formar glicogênio. Terceiro caminho, formar lipídios. Existe um quarto caminho aqui, que é um caminho só presente em diabéticos, que é a glicosúria, que é a perda de glicose na urina. Então, por isso que esse potinho aqui está vazio, porque isso só vai acontecer quando a glicemia estiver extremamente alta, que é o caso do paciente diabético. Bom, então, o momento de anabolismo relacionado com a glicose é isso. Para a glicemia não subir demais, ela vai ser estocada na forma de glicogênio e ou lipídios, e ela vai ao longo do tempo sendo consumida pela maioria dos tecidos e também pelo tecido encefálico. Se a glicemia, notem que eu já estou começando a falar de catabolismo, se a glicemia começa a cair, glicogênio é mobilizado. Mas notem que não tem uma setinha saindo de ácido graxo para glicose. Só consigo produzir glicose a partir de glicerol, que está presente no triglicerídeo, mas eu preciso de duas moléculas de triacilglicerol, ou seja, de triglicerídeo, para produzir uma molécula de glicose. Então, esse caminho nem é muito utilizado, é possível. Outra possibilidade, pegar o glicogênio e quebrar para manter essa glicemia. Outra possibilidade, produzir glicose a partir de aminoácidos, que é essa gliconeogênese. Quem faz isso? Quem mantém glicemia? Principalmente fígado e rim. Detalhezinho, os rins também ajudam no controle de glicemia. O músculo esquelético é egoísta, usa o seu glicogênio para si mesmo. Ele só vai usar para manter a quantidade de glicose dentro da própria célula em valores adequados de acordo com o seu metabolismo. Se o músculo está lá, quietinho, gastando pouquinha energia e a glicemia começa a cair, ele não vai utilizar o seu glicogênio para manter a glicemia. Quem faz isso é fígado e rins. Bom, vamos lá. Então, essa glicose, para ser mantida, eu parto de glicogênio, aminoácidos, glicerol. Também posso partir de lactato, que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso mais à frente. Bom, se essa glicemia mesmo assim continuar caindo em demasia, notem, vai parar, vai ser inibida a distribuição de glicose para a maioria dos tecidos a fim de preservar o metabolismo encefálico. Bom, então o nosso corpo busca a manutenção dessa glicemia normal. Uma das formas, como eu falei, é a partir de aminoácidos. Legal, como é que acontece isso? Aminoácidos chegam pela dieta, vão para o sangue e formam o pool de aminoácidos. O que está chegando vai sendo gradativamente utilizado para a síntese proteica. Se eu tenho muito aminoácido chegando, mesmo sem precisar de glicose, eu vou produzir glicose. Por exemplo, se você tomar uma grande quantidade de maltodestrina com whey protein no pós-treino, o que vai acontecer? Vão chegar muitos aminoácidos e vai chegar glicose também. Se chegar uma quantidade exagerada de aminoácidos, eu vou produzir glicose a partir desses aminoácidos mesmo sem ter a necessidade. Porque mesmo sabendo que veio glicose
a partir da dieta, eu ainda assim vou produzir glicose a partir do excesso de aminoácidos, porque a síntese proteica, que é a forma de estocar os aminoácidos no nosso corpo, ela é limitada ao estímulo, à quantidade de RNA mensageiro, ao perfil hormonal, à disponibilidade de energia, ribossomos. Então, são vários outros fatores. É diferente da glicose. Está em excesso, vira lipídio, ponto. Está em excesso, vira glicogênio, ponto. Sem nenhum grande detalhe a mais. Aqui não, aqui eu só vou pegar o excesso de aminoácidos e converter a proteína se existiu um estímulo para essa síntese. Se não existiu, esquece. Esses aminoácidos vão ser utilizados para a formação de moléculas de glicose. Bom, entendido isso, eu vou seguir agora para o outro lado, que é o caminho dos lipídios. Tá? O que está acontecendo com o caminho dos lipídios? Bom, esses lipídios aqui, eles vão chegar pela dieta e aí, notem, eles são quebrados, o triglicerídeo que veio da dieta, para ser absorvido. Depois, no enterócito, vai a quilomicron, cai no sistema linfático, é distribuído pelo corpo, a LLP, lipase lipoproteica periférica, pega esse lipídio, quebra de novo esse triglicerídeo em ácidos graxos e monoacilglicerol, e isso vai para os tecidos. E aí nos tecidos, como por exemplo no fígado, ele pode ser utilizado direcionado para o acúmulo, ele pode ser utilizado no metabolismo, né? Ou ele pode ficar mantendo ali a quantidade de ácidos graxos no sangue. Então, toda vez que eu tenho um excesso de lipídio chegando, seja pela dieta diretamente, ou seja pela produção a partir de glicose, eu vou direcionar esse lipídio para estoques. Então, para estoque em tecido adiposo e também para o metabolismo dos tecidos. Notem que o caminho de lipídios para o cérebro nem está aparecendo aqui na figura, porque o cérebro gosta mesmo de glicose. Não? Então, numa situação de atividade física aeróbica, numa situação de jejum, numa situação em que eu preciso mobilizar reservas, ou seja, numa situação catabólica, esses ácidos graxos que estão estocados, eles vão ser direcionados para o sangue para serem utilizados pelos tecidos que estão com essa demanda aumentada. Tudo certo? Panorama geral da imagem. Chegam macronutrientes que vão se acumular de diferentes formas, só a proteína que ela é limitada, então acaba virando glicose, e se tiver realmente muito, essa glicose pode virar até mesmo ácido graxo, né, gordura. E numa situação catabólica, as reservas são utilizadas. Tá? São utilizadas principalmente para manter a vida das células e também para manter a glicemia, permitindo assim a manutenção da função cerebral em condições adequadas. Bom, agora vamos olhar o que está acontecendo na célula para a produção de energia. Então a gente já viu como que os macronutrientes se distribuem, agora vamos ver, em resumo, as principais vias metabólicas, vias bioquímicas para a produção de energia. Então, destaque aqui, citoplasma, ocorre na ausência de oxigênio, não dependo de oxigênio para fazer glicólise. Mitocôndria, dependo de oxigênio sim, ó, o oxigênio aparecendo aqui. Ó. Então, primeira diferença. Segunda questão aqui, vamos lá, vamos dar um pouco de zoom e falar sobre glicólise. Glicólise, apesar do nome, ele dá a entender que é só a partir de glicose, mas não é, a partir de glicerol também. Posso realizar glicólise em dois sentidos, ou seja, eu posso formar glicose ou eu posso formar piruvato. Se eu estou no caminho de formação de piruvato, significa que eu estou produzindo ATP. Se eu estou no caminho contrário, significa que eu estou consumindo ATP. Ah, então, glicose que chega à célula vai a glicose 6-fosfato e ela tem duas possibilidades. Ir se acumular na forma de glicogênio ou ir para a glicólise. Se for para a glicólise, o resultado final é produção de energia e piruvato. Esse piruvato, se tem uma boa quantidade de oxigênio, ele vai para a mitocôndria e segue para o ciclo do ácido cítrico. Tá? Primeiro passa por acetilcoenzima A. Agora, se não tem uma boa oferta de oxigênio, esse piruvato vai a lactato e de lactato a ácido lático e provoca a dor imediata
na atividade física, aquela dorzinha durante o exercício físico é provocado principalmente por esse processo que eu estou mostrando. O piruvato só pode ser formado a partir de glicólise? Não, alguns aminoácidos levam à produção de piruvato depois de seu nitrogênio ser removido. Né? Sérgio, está muito rápido. Está rápido porque é uma revisão. Você pode assistir de novo o vídeo, pausa, vê de novo, faz anotação, vê aquilo que você registrou no caderno e compara com o que eu estou falando, olha para o seu estudo dirigido. Então, esse é o objetivo. Vamos lá, vamos tocar. Então, esse nitrogênio removido vai à ureia, entra no ciclo da ureia, e a estrutura carbônica pode ir a piruvato. Bom, isso não depende de oxigênio, todo esse processo citoplasmático não depende de oxigênio e ocorre rapidamente. Agora, quando a gente vai para a mitocôndria, que é essa parte aqui em azul, o que a gente observa? A gente observa que o ciclo do ácido cítrico ele pode ser abastecido por piruvato, por outros aminoácidos após a remoção de seu nitrogênio ou a partir de ácido graxo. Então, na mitocôndria é o local onde eu vou quebrar o ácido graxo. Primeira etapa, beta-oxidação. Beta-oxidação é o que? Eu vou quebrando esse ácido graxo longo em pequenos pares para formar acetilcoenzima A e girar o ciclo do ácido cítrico, que também é chamado de ciclo de Krebs. Tá? Isso produz ATP no ciclo de Krebs, mas a maior parte do ATP vem daqui de baixo. Tá? Vem da cadeia transportadora de elétrons, também chamada de cadeia respiratória. Então, o ciclo do ácido cítrico ele dá suporte para a etapa posterior, que é a cadeia transportadora de elétrons, que produz bastante ATP com muita eficiência, né? E consome oxigênio também. Tá? Então, vamos lá, resumindo. Atividade mitocondrial altamente eficiente, altamente complexa, demora para iniciar, pode utilizar piruvato, ela não utiliza glicose, ela utiliza piruvato, pode utilizar ácido graxo ou alguns aminoácidos para a produção de ATP. Vamos lá, vamos falar de jejum agora. Jejum, o que está acontecendo no jejum? Lembrando que essa imagem aí está na prova, né? As outras duas anteriores não estão. Bom, jejum. Olha que interessante. No jejum, meu objetivo principal é manter a vida. E para manter a vida, o catabolismo leva à mobilização de reservas. Que reservas são essas? Reserva de gordura, reservas de proteína e reservas de carboidrato. Então, reservas de gordura, de triglicerídeo, principal tipo de lipídios, né? Vai levar à formação de ácidos graxos livres e glicerol. Glicerol esse que pode ser utilizado para a formação de glicose. Ácidos graxos podem ser levados para a produção de energia diretamente, né? Ou pode também levar à formação de corpos cetônicos lá no fígado e o nosso cérebro se adapta a esse jejum e começa a produzir energia a partir desses corpos cetônicos, apesar do efeito tóxico deles. Então é como se fosse um mal necessário, né? Bom, além disso, a gente tem a produção de energia a partir de glicogênio. Como? Glicogênio estocado, ele é quebrado. Então tem lá o piruvato. Vou dar um pouco de zoom aqui pra gente. Então, esse piruvato, ele pode ser utilizado para formação de energia, como a gente já viu anteriormente. A própria glicólise que leva à formação do piruvato já produz ATP, né? Bom, outra possibilidade desse piruvato é ir direcionado para a formação de glicose. Por que eu estou enfatizando tanto essa questão de formar glicose? Porque a formação de glicose no jejum a partir de glicerol, piruvato ou de aminoácidos que foram degradados, que suas proteínas foram degradadas, ou seja, proteólise resulta em aminoácidos e esses aminoácidos podem ser utilizados para a produção de energia ou para a produção de glicose. Então, essa glicose toda que eu estou enfatizando, ela é importante para o metabolismo encefálico para manter o seu cérebro funcionando. Então, recapitulando, glicerol, piruvato e aminoácidos são utilizados para a produção de glicose. Ácido graxo não produz glicose.
Ah, Sérgio, mas eu posso produzir ácido graxo a partir de glicose. Sim, mas o contrário não é verdadeiro. Eu não posso pegar o ácido graxo e produzir glicose. Bom, então a glicemia ela é mantida a partir do glicogênio hepático, renal e produção de novas moléculas de glicose. Músculo não participa desse controle de glicemia. Né? Cérebro, o que ele faz? Comanda o nosso corpo, precisa de energia e ele obtém essa energia no jejum a partir de glicose, principalmente, e também de corpos cetônicos. Né? Resumindo o jejum, o que está acontecendo durante o jejum? Primeiro, em relação a carboidratos, a gente tem, deixa eu reduzir um pouquinho mais aqui, ó. Carboidratos, a gente tem a quebra de glicogênio para a síntese de glicose no fígado e nos rins. Estou enfatizando que o rim também faz isso, apesar do fígado ser o principal, né? E essa glicose vai ser utilizada na glicólise. Proteína, quebra de proteína em aminoácidos, eu estou falando de catabolismo. Tá? Essa desaminação, a remoção do nitrogênio, eleva a produção de ureia. A gente viu, inclusive, que a urina tende a ficar mais escura. E esses aminoácidos, a estrutura carbônica também pode ser utilizada para gliconeogênese, para a síntese de glicose. Gorduras vão ser quebradas, tá? Processo chamado de lipólise, para depois ocorrer a beta-oxidação com, inclusive, formação de corpos cetônicos lá no fígado. Então, ó, lipólise é quebra do lipídio, beta-oxidação é quebra do ácido graxo. Então, pego o triglicerídeo e quebro, lipólise. Pego o ácido graxo e quebro, beta-oxidação. Bom, vamos lá. Calma, já estou terminando, não precisa ter pressa. Então, a gente tem agora a análise do nosso primeiro gráfico. Né? Sair dessa condição de jejum, agora eu vou analisar o período pós-prandial, ou seja, pós-consumo. O que está acontecendo? Lembrando que esse gráfico está lá na prova. 2 refeições, uma de alto e outra de baixo índice glicêmico. Alto índice glicêmico significa que esse carboidrato ele é digerido e absorvido rapidamente, então ele eleva a glicemia rapidamente, gerando um pico de insulinemia, e isso faz com que a glicemia caia e também caia rapidamente, além dos valores originais. Por quê? Porque a quantidade de insulina liberada foi muito alta num período curto. Então a glicemia vai lá embaixo. A partir desse momento, a partir de 1h30, a gente tem o aumento de resposta hiperglicemiante, ou seja, aumento de glucagon. Porque antes a gente estava em anabolismo, agora a gente está em catabolismo, porque a glicemia está baixa. E desse momento para frente, no gráfico vermelho, a gente vai ter catabolismo, para manter essa glicemia, para normalizá-la. No gráfico verde, a gente tem aumento de glicemia e depois de redução, só que de forma mais sutil. Catabolismo começa com cerca de 3 horas, 3 horas e meia. Então, os gráficos são diferentes? Sim. Período de catabolismo é diferente, período de fome é diferente, a fome é mais cedo no gráfico vermelho do que no gráfico verde. O quanto de insulina é liberado é diferente, então eu tenho mais insulina sendo liberada no gráfico vermelho do que no gráfico verde, e isso leva a mais lipogênese em resposta ao alto índice glicêmico do que ao baixo índice glicêmico. Né? Bom, a gente não precisa se preocupar, que eu não vou perguntar qual é o melhor momento para fazer atividade física. Não, a nossa análise aqui é a análise só do gráfico. Então, a partir de que momento tem catabolismo? A partir de 1h30 no gráfico vermelho, a partir de 3 horas, 3 horas e meia no gráfico verde. Em que momento eu tenho aumento de glucagon? Nos mesmos momentos em que eu tenho catabolismo. 1h30 no gráfico vermelho, cerca de 3 horas e meia no gráfico verde. Em que momento eu tenho anabolismo? Anabolismo eu tenho toda vez que a glicemia está mais alta do que o usual. Então eu tenho anabolismo no gráfico vermelho até 1h10, 1h15 e no gráfico verde até cerca de 3 horas. Quem leva a mais anabolismo? Gráfico vermelho do que o gráfico verde. Então o objetivo da prova é que vocês saibam analisar o gráfico ali. Com 1h30, o que está acontecendo? Com 2 horas e meia, com 3 horas, 3 horas e meia, 45 minutos, o que está acontecendo? Então,
Nesse momento aqui, 45 minutos, pico de insulina para o gráfico vermelho, elevação de insulina no gráfico verde e ambos com situação anabólica. 3 horas e meia, o que está acontecendo? Catabolismo para ambos, porém de forma mais sutil no gráfico verde do que no gráfico vermelho. Ambos estão com baixa de insulina e aumento de glucagon. Então o objetivo da prova é esse, é a gente analisar ali o que está acontecendo em cada momento nesse gráfico. Bom, vamos lá. Vou seguir para o nosso último gráfico aqui. Esse nosso último gráfico ele fala sobre síntese e degradação proteica. O objetivo aqui é exatamente o mesmo do gráfico anterior, identificar o que está acontecendo em cada momento. E é isso que eu vou fazer agora. Primeiro momento, exercício físico, momento de predomínio catabólico. Tem mais catabolismo do que anabolismo, porque a degradação está mais alta do que a síntese. Terminou o exercício físico, cerca de 1 hora, 2 horas, a gente vai ter a síntese proteica superando a degradação. Legal, então a partir desse ponto que eu estou mostrando aí no gráfico, eu tenho mais síntese do que degradação. Significa que eu cheguei ao máximo de degradação? Não, como a gente viu no estudo dirigido, o máximo de degradação é com 6 horas. Essa síntese aumentada, ela permanece até o final do gráfico, porém a maior diferença entre degradação e síntese é com 24 horas. Então é onde eu tenho maior ganho. Não estou falando que eu não tenho ganho em outros momentos, mas é onde eu tenho maior ganho. Então, onde tem ganho de massa muscular? Principalmente no dia seguinte. Tá? Onde eu tenho mais degradação? Principalmente no exercício e logo após esse exercício. Tá? Se tem descanso, alimentação adequada, controle de estresse, é isso que vai acontecer no gráfico. Agora, se eu tenho um sujeito em jejum, por exemplo, acabou o exercício físico, está em jejum, essa síntese proteica não tem como superar a degradação, porque vão faltar aminoácidos, vai faltar energia. Então, esse é um gráfico de uma situação ótima. Tá? Bom, então, se eu perguntar aqui, no momento do exercício, o que eu tenho? Mais catabolismo, ou seja, porque tem mais degradação do que síntese. Com 3 horas, tem mais síntese do que degradação. Com 24 horas, tem muito mais síntese do que degradação, porque a degradação está caindo. Com 48 horas, ainda tem ganho? Tem mais síntese do que degradação. Tá ok? Lembrando que aqui a gente está falando de saldo de síntese e degradação. E estou falando de uma situação partindo do princípio que existe apoio nutricional, que existe descanso, controle de estresse. Tá? Bom, nossa última imagem essa que não está na prova, mas que estava lá na prova do semestre passado que a gente fez juntos, mostra a formação de creatina com formação de ATP. O que eu estou querendo dizer aqui? Vou até aumentar aqui para a gente. Fosfocreatina, que é a forma em que a creatina fica acumulada nas nossas células, no nosso tecido, principalmente no nosso músculo. Essa fosfocreatina, ou seja, creatina associada a fosfato, ela vai doar esse fosfato para o ADP, fazendo com que esse ADP se transforme em ATP e ela volta a ser creatina. Isso eleva a disponibilidade de ATP, permitindo uma melhor contração muscular. Uma contração muscular numa situação intensa, vigorosa, extrema. Estou sentado assistindo televisão, vou ter essa reação acontecendo? Não. Agora eu estou lá no último exercício da série, estou tremendo, estou precisando de mais energia e a fosfocreatina vai te ajudar. Tá? Lembrando que ela entra na célula, se acumula com um aumento do volume provocado pela sua atração por água. Tá? Então, existe o efeito estético do seu consumo, mas o efeito ergogênico, ou seja, melhora do desempenho físico, depende do tipo de atividade que está sendo executado. Se eu tenho contração máxima, se eu tenho esse esforço, essa intensidade muito elevada, a creatina vai ajudar. Se não tem esse cenário, a creatina ela só vai favorecer o acúmulo de água dentro dessa célula. Bom, essa foi a nossa revisão. Foi uma revisão rápida, enxuta, mas que passou pelos principais pontos de prova. Assista o vídeo mais de uma vez, faça anotação,
Utiliza das imagens que não vão estar na prova, como essas duas, tá? Para te ajudar a fazer essa prova, para fazer o seu resumo ali e vai te dar uma boa base, tá? Então, galera, espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no momento da prova. Beijo, um abraço, até mais.